Bem, vamos iniciar a nossa aula de hoje a partir da segunda unidade do nosso curso, na qual falamos sobre a relação entre sociedade e cultura. Temos aqui os slides da apresentação, que sempre começa com esse alerta para lembrar que esse material, bem como demais, são produzidos com o objetivo de suprir os nossos conteúdos durante o ensino remoto emergencial e, portanto, não podem ser utilizados, veiculados, copiados para outra finalidade, ok? Está aqui, nós vamos falar sobre o conceito de cultura, e aí falaremos sobre conceitos correlatos e conflitos culturais. Bem, a primeira coisa que precisamos abordar é aquilo que não está relacionado à cultura, ou melhor, que não expressa o significado de cultura. Temos na nossa sociedade, ainda hoje, noções, concepções que se referem a um conceito chamado determinismo biológico. Nesse conceito de determinismo biológico, está prescrito que a cultura seria transmitida geneticamente, de forma que os indivíduos herdariam, por conta da herança genética, né, da herança familiar, herdariam traços culturais de seus antepassados. Já vimos que essa definição de determinismo biológico, ou seja, esse conceito, essa concepção, ela não tem qualquer fundamento científico, porque as formas de transmissão da cultura são sempre sociais. Quer dizer, a cultura ela é transmitida a partir das interações que os indivíduos estabelecem na sociedade, a partir dos convívios, né, da convivência dos indivíduos na sociedade. Nenhum de nós, no nascimento, né, nosso momento inicial de vida biológica, extracorpórea, de vida social, nós apresentávamos qualquer componente cultural. Todos os traços culturais que nós desenvolvemos ao longo da vida, eles são aprendidos, ainda que de formas não perceptíveis. Nem sempre nós conseguimos perceber esse aprendizado cultural, mas de todo modo, a cultura é sempre ensinada e aprendida. Esse processo de transmissão cultural, de aprendizado cultural, nós chamamos de endoculturação. Quer dizer, endo, esse prefixo, ele significa algo de fora para dentro. Então, é um processo em que a cultura que é produzida na sociedade, ela é assimilada pelo indivíduo. Uma outra concepção que também é equivocada com relação à cultura e que está presente são concepções que foram formuladas em séculos anteriores, né, mas que se fazem ainda presente na nossa sociedade, nas concepções que se tem a respeito da cultura. Essa segunda concepção é chamada de determinismo geográfico. O que significa isso? Significa que determinados traços culturais estão prescritos, estão restritos a determinadas áreas geográficas. Né? Então, nós poderíamos dizer, por exemplo, que na cidade de Piuí é um traço cultural, cultural presente na culinária local. Nós temos o consumo de determinadas carnes, de determinados alimentos, porque isso tem a ver com o meio ambiente, né? Quer dizer, com o meio ambiental da cidade de Piuí. É uma condicionante. Entretanto, nós percebemos a existência de traços culturais semelhantes em áreas geográficas diferentes. Se nós temos traços culturais semelhantes em áreas culturais diferentes, significa que uma área cultural, né, um meio ambiente, ele não determina o surgimento de uma cultura. Do contrário, para que nós tivéssemos traços culturais iguais a esse, nós precisaríamos de uma outra área geográfica, de um outro ambiente semelhante. Mas, se não determina, nós identificamos uma influência.
ou melhor, nós identificamos a influência do meio ambiente, das condições ambientais para o surgimento de determinados traços culturais, né? Veja bem, em regiões de clima mais quente, é comum que as pessoas usem roupas mais leves, porque tem a ver com aquele ambiente, né, com aquelas condições climáticas. Mas não impede que em ambientes, né, que em áreas em que nós temos temperaturas mais baixas, né, as pessoas também, em alguns momentos, utilizem roupas mais leves. Né? Não há um impedimento. Né? Nós percebemos que existe um processo importante que é chamado difusão cultural. O que é difusão cultural? É como se fosse o espalhamento da cultura. Os traços culturais que são produzidos numa determinada sociedade, eles são difundidos a partir das interações que os indivíduos estabelecem. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, na cidade de Piuí, nós temos que é uma cidade turística, né? Ela está no portal da Serra da Canastra. Nós percebemos que essa afluência, né, quer dizer, esse fluxo de pessoas que vêm de outras regiões estão provocando, né, com mais ou menos intensidade, alterações culturais na cidade. Né? Estão sendo desenvolvidos hábitos culturais que até então não existiam, da mesma forma que as pessoas que saem de Piuí e vão para outras regiões, por exemplo, as pessoas que fazem o comércio de queijo, né, queijeiros. Quando eles vão levar os queijos de Piuí para outras regiões, eles não levam apenas uma mercadoria, eles estão levando um elemento cultural, né, porque a produção de queijo, a queijaria, a produção de leite, a criação de gado leiteiro faz parte da cultura dessa cidade, faz parte da cultura dessa população. Então, pensar em termos de determinismo biológico, né, em termos de transmissão cultural por via genética, por via consanguínea, por hereditariedade, não faz sentido. Né, porque nós podemos dizer que é uma transmissão pela convivência, mas não pela constituição genética. Do contrário, o indivíduo já nasceria com uma cultura determinada, com traços culturais determinados. E também pensar que o ambiente geográfico ele restringe, ele condiciona o surgimento de uma cultura também é equivocado. Nós compreendemos que existem influências, mas não existe determinação. Então, o que é cultura? Temos aqui duas definições que são complementares. Né? No livro que nós estamos utilizando como referência, que é Conhecimento e Imaginação, Sociologia para o Ensino Médio, nós temos na página 66 uma definição bem interessante, que cultura é tudo que é humano na sociedade, tudo que é social e não biologicamente transmitido. Né? Tudo aquilo que é humano, mas o que é tudo aquilo? O que é esse aquilo? Aí na definição de cima, nós vemos uma definição do Tylor, Edmundo Tylor, que em 1871 definiu a cultura como um complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Né? Então, cultura é tudo aquilo que é aprendido, que é transmitido às pessoas no decorrer da sua vida social, no decorrer das suas interações sociais. Mas vamos pensar um pouco mais. Como é que a cultura, isso que é produzido na sociedade, como é que ela age em nós indivíduos? Qual é a interferência da cultura na nossa vida, né, no nosso cotidiano? Bom, nós temos aqui várias situações. A cultura, ela age no organismo biológico. A cultura, ela cria dentro de nós necessidade. Por exemplo,
Se nós temos aula no período da manhã, ou se trabalhamos no período da manhã, dependendo do horário em que nós acordamos, nós nos habituamos a ter fome, aquela fome, aquele apetite, né, que nós identificamos como fome, no horário, né, que vai coincidir com o horário da nossa pausa, da pausa formal. Então, vejamos, se nós temos aula a partir das 7h30 da manhã e o turno da manhã termina às 11h10, nós habituamos o nosso organismo a sentir muita fome, né? Quando o divino ele prepara o almoço dele, chega uma hora que aquele aroma da comida, né? Ela ocupa os espaços do campus, né? Ela se espalha pelos espaços do campus. Aí a gente começa, que fome, mesmo que a gente não saiba o que ele está cozinhando, mesmo que não tenhamos intenção de almoçar lá, mas nós sentimos, associamos aquele aroma ao apetite, né? E está relacionado também ao horário que nós habituamos. Nós vemos também essa influência quando temos o horário de verão, né? Uma modificação no horário oficial faz com que as atividades sejam antecipadas em 1 hora. Então, a gente precisa, o nosso organismo, ele precisa se adaptar a essa modificação, né? É uma consequência da cultura. A cultura também age em nós enquanto visão de mundo, né? No sentido em que ela orienta as interpretações que nós fazemos sobre determinados fatos, sobre determinados aspectos, sobre determinadas formas de agir na sociedade. A cultura também, ela nos fornece conhecimentos práticos, conhecimentos científicos, porque a ciência ela também faz parte da cultura na medida em que o conhecimento ele é acumulativo, né? As tecnologia é um elemento da cultura, né? Então, ela interfere para a gente com relação aos conhecimentos práticos. Nós olhamos para o céu e vemos o céu cinzento. Então, nós já sabemos, pela associação que fazemos, que aquele céu cinzento ele pode expressar algumas coisas. Ele pode expressar a chegada de chuva, ele pode expressar a chegada de tempestade, pode expressar a chegada do frio, né? Pode expressar também uma poluição, né? Um nível de poluição bastante alto. Então, são conhecimentos que nós vamos adquirindo na nossa convivência. Nós aprendemos com outras pessoas e passamos a fazer as associações. E também nos nossos conhecimentos cotidianos, não é? Eu sei, por exemplo, que para eu pegar um ônibus na cidade de Piuí, eu devo me dirigir à rodoviária. Ninguém me falou que eu devo me dirigir à rodoviária, mas acontece que isso já é um traço cotidiano. Na cidade em que eu moro, os ônibus intermunicipais, eles partem da rodoviária, né? Aí depois, convivendo em Piuí, eu vou aprender que, dependendo da cidade para a qual eu vá, eu consigo pegar o mesmo ônibus que eu pego na rodoviária, eu consigo pegar em outro ponto da cidade, né? Mas isso tem a ver pela minha observação ou pela informação que alguém me fornece. E como é que a cultura age na sociedade? Ela age na medida em que formula, né, crenças, né, concepções que temos, que formula religião, universo religioso, que formula moral, que formula costumes, que formula leis. Então, tudo aquilo, né, vamos voltar à definição anterior, tudo aquilo que é humano na sociedade, que é produzido por indivíduos na sociedade, produzidos coletivamente, socialmente, a partir das interações, nós podemos dizer que seja cultura. E nós vamos perceber como que essa cultura está agindo no nosso cotidiano, na nossa vida, né, enquanto indivíduos e também enquanto membros da sociedade. Aí vamos pensar, como que diferentes culturas se relacionam-se entre si, né? Porque nós temos uma turma, ou nós estamos numa instituição de ensino, ou nós estamos num ambiente profissional em que temos elementos, né, colegas, indivíduos, de diferentes procedências, de diferentes cidades, diferentes estados, diferentes países, mas independente disso, de diferentes famílias. Então, é possível nós observarmos, e a convivência vai demonstrando isso, que nós temos entre nós alguns traços culturais que são diferentes. E como é que nós lidamos com essa diferença?
Aí a gente tem que pensar em 3 palavrinhas importantes, que é preconceito, que é estereótipo e que é discriminação. Né? E nessas relações entre culturas diferentes, entre indivíduos de culturas diferentes, via de regra, nós temos a operacionalização, ou seja, a manifestação dessas concepções, seja do preconceito, seja do estereótipo, seja da discriminação. Né? Então, vamos lembrar, né? Quando nós falamos em preconceito, nós estamos falando de uma concepção, de uma visão, de uma interpretação, né? De uma definição que é anterior ao conhecimento, que ela é baseada na primeira impressão, na intuição, nas crenças daquele que formula, né? Quer dizer, tem várias bases para essa concepção, mas que, de fato, ela não reflete, né? Não há garantia de que ela reflita o que existe em realidade. Então, é quando nós chegamos num determinado ambiente e formulamos uma interpretação sobre aquele ambiente. Ainda não o conhecemos, mas para que a gente possa se situar, então a gente formula, imagina que seja de tal forma. Né? O preconceito é uma concepção, ou seja, formular preconceitos é algo natural entre nós humanos, porque para que a gente possa conhecer, nós temos que ter algum ponto de partida, né? Ter um start. O preconceito torna-se problemático quando ele prescinde, quando ele dispensa o conhecimento, ou seja, aquilo que é tomado como verdade acaba sendo tratado como se verdade fosse. Né? Aquilo que a minha primeira impressão, ela acaba sendo tomada como única referência, né? Ou melhor, como base para que eu possa me conduzir naquele ambiente. Né? Eu dispenso conhecer o ambiente para que eu possa me conduzir. Não, eu penso que é assim, assim está definido que é. E eu passo a interagir como se verdade fosse. Um outro conceito que está muito relacionado ao preconceito é a discriminação. Se no preconceito eu tenho uma concepção, ou seja, algo que está ao nível do pensamento, da concepção da ideia, a discriminação é a operacionalização, ou seja, é essa ideia em movimento. Né? É a ideia que eu tenho que vai definir como que será tratado, como que será classificado aquele indivíduo ou aquela situação. Então, vamos pensar. Eu acredito que pessoas que nascem no mês de janeiro, né, eu penso, as pessoas que nascem no mês de janeiro, elas são pessoas mais tristes, porque crianças nascidas no mês de janeiro, elas são mais tristes ou menos sociáveis do que crianças que nascem em meses, em meses correspondentes ao período de aulas. Eu penso isso porque essas crianças, como fazem aniversário e não podem desfrutar da companhia dos colegas de escola para comemorar, elas se sentem mais retraídas. Ok, eu posso pensar qualquer coisa. Não tem base científica, não fiz nenhuma pesquisa, não entrevistei crianças, não entrevistei famílias, mas essa é uma concepção que eu tenho. Mas a partir dessa concepção, eu começo a tratar as crianças de forma diferente, ou seja, eu desenvolvo um tratamento específico para as crianças que nasceram no mês de janeiro, né, diferente do tratamento que eu desenvolvo com relação às outras crianças. Por quê? Porque na minha concepção, lá do preconceito, né, aquela concepção que não necessariamente corresponde à realidade, eu concluo que aquelas crianças precisam de mais assistência, elas precisam de mais motivação para interagir com os coleguinhas. Então, eu desenvolvo uma ação, eu desenvolvo uma prática educativa discriminatória. Bom, a discriminação, ela acontece o tempo todo na sociedade, porque a discriminação diz respeito à diferenciação.
Qual é o problema da discriminação? O problema da discriminação é quando há uma diferenciação sem bases objetivas, né? Sem bases conhecidas, quando essa discriminação ela está baseada naquilo que não tem base. Ela está baseada no preconceito, ela está baseada em concepções morais, em qualitativos, em valores morais. Não há base, não há um elemento objetivo. Ou seja, se as pessoas não concordarem com a minha concepção, elas não vão entender a discriminação que eu estou fazendo. Só que a minha concepção, ela é minha, ela está baseada na minha crença, numa coisa que está na minha cabeça. Ela não tem uma base científica, ela não tem uma base legal, né? Ela não tem uma base jurídica para que eu possa conceder esse tratamento, tá? Então é importante a gente pensar. E o estereótipo é um conjunto de características, corresponde a um conjunto de características que vão criar um perfil. E esse perfil, via de regra, ele está baseado em concepções preconceituosas, quer dizer, concepções que não estão articuladas com um conhecimento real, e esse estereótipo também tende a desencadear práticas discriminatórias. Por exemplo, existe um estereótipo de que no curso de engenharia, ou que as carreiras de engenharia são carreiras mais adequadas a homens. Carreiras mais adequadas a homens, porque as mulheres não dariam conta, né, da pressão exercida, né, da demanda, das demandas que são feitas, não teriam condições de acompanhar as atividades externas, né, acompanhar os canteiros, as construções, e elas também não teriam preparo psicológico para lidar com subordinados, né? São concepções que se tem que acabam criando um perfil, né, um estereótipo de estudantes de engenharia civil, por exemplo. E aí o que a gente tem com isso? Qual é o desdobramento em termos de discriminação? Quando meninas, né, estudantes, vão para a carreira da engenharia, no seu processo de formação, durante o estágio ou na sua atividade profissional, elas são identificadas, porque não corresponde a esse estereótipo, né, a esse, entre aspas, perfil, elas são identificadas a priori como menos capazes, como mais vulneráveis, como mais frágeis. E isso resulta num tratamento que concede a elas baseado nesse estereótipo. Então, elas passam a ser tratadas, né, como menos capazes, né, como menos competentes, como frágeis e vulneráveis. Então, esse é um problema que a gente tem com relação, nessa relação entre preconceito, estereótipo e discriminação. E todos esses três elementos, eles são produzidos a partir da cultura, ou seja, a partir daquele sistema, né, de valores, de crenças, né, de morais, de leis, de costumes, né, esse sistema de valores que caracteriza o que nós consideramos como cultura. Eu vou paralisar esse vídeo, porque ele já está extenso, e vou continuar na segunda parte.